Olá, amigos do Pronatec. O meu nome é Nara, eu sou uma das conteudistas do Pronatec Empreendedor, para quem ainda não me conhece. Estamos aqui mais uma vez para responder as questões do Papo de Professor. Dessa vez nós temos 3 questões aqui. Nós vamos começar com a questão da Silvana Matos, de Salvador, que nos pergunta: Nara, quais atividades vivenciais, como torná-las atrativas e obter melhores resultados no sistema prisional? Silvana, eu não tenho uma experiência no desenvolvimento de soluções para o sistema prisional, mas em relação a outras soluções que nós desenvolvemos, algumas coisas eu acredito que sejam totalmente aplicáveis. Primeiro é pensar a respeito do perfil desses participantes, que é uma coisa que a gente sempre comenta, e também a respeito das competências que vão ser desenvolvidas. Como é um sistema que tem várias questões que precisam ser analisadas antes de se realizar uma atividade, eu acredito que um dos pontos significativos seja pensar qual é o nível de motivação dessas pessoas, qual é o nível de interesse que essas pessoas têm em relação às atividades que vão ser desenvolvidas, quais são os sonhos que essas pessoas têm, se essas pessoas estão pensando, já estão em fase de pensar em sair do sistema prisional, como é que é a situação real dessas pessoas e por que elas estão fazendo o curso, ou seja, por que o sistema optou para colocar essas pessoas para realizar uma capacitação, por que elas estão realizando essa capacitação. A partir daí, eu acredito que se tem alguns elementos que podem ser trabalhados. Uma outra coisa assim, que eu conheço alguns colegas que já trabalharam com atividades no sistema prisional, é necessário ter algum cuidado com relação a alguns materiais. Tem várias coisas que não podem entrar no sistema prisional. Canetas, tesouras, alguns materiais que as atividades vivenciais podem exigir. Então vai ter que pensar nisso, que os materiais precisam ser materiais mais simples, que nem tudo vai estar à disposição e outros nem são permitidos para entrar, para que você realize essas atividades. Mas me parece que um dos pontos assim, bem importantes de pensar, além dessa questão dos materiais, seja como é que está o estado de ânimo dessas pessoas, né? Um outro ponto é que, não sei se você já ouviu falar, que existem atividades vivenciais divididas em vários conjuntos, existem várias classificações. E uma delas é uma classificação que diz que algumas atividades são competitivas. Então é também necessário analisar se essas atividades poderão ou não gerar algum tipo de mal-estar, de um inconveniente dentro do sistema, já que deve existir algumas outras competições internas já existentes, né? E de repente você vai mexer mais com isso ainda e pode causar mais danos, ou seja, pode ser uma coisa ruim para se trabalhar. Mas como eu falei anteriormente para você, isso são algumas sugestões, algumas dicas que eu estou passando para você e seria necessário conversar com alguém que tenha uma experiência maior no desenvolvimento de soluções para esse público, que infelizmente eu não tenho essa experiência para poder dar mais dicas para você ou para trocar algumas ideias mais com relação a esse item e a esse público tão especial e que merece toda a atenção da sociedade como um todo. A outra questão que eu tenho aqui é do Carlos Henrique, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Carlos? O Carlos coloca a pergunta: tendo em vista que a dinâmica de grupo pode ser considerada uma atividade vivencial, qual é a importância dessa atividade no processo como um todo? Carlos, algumas coisas que assim depende muito de qual a formação que as pessoas têm em relação às atividades vivenciais. A minha formação, por exemplo, diz que dinâmica de grupo é todo e qualquer movimento que um grupo tem. Então, por exemplo, o nome que alguns autores falam que uma dinâmica de grupo é uma atividade vivencial, outros falam que uma dinâmica de grupo é um jogo. A linha que eu sigo, os autores que eu sigo, definem que dinâmica é todo movimento que um grupo tem, né? Todo movimento que aquele grupo realiza em determinado momento. Então, se eu entender, como eu estou colocando para você, que dinâmica é todo movimento que o grupo realiza, o fato de um grupo estar estudando juntos, o fato do grupo estar participando de uma atividade, de um trabalho em grupo, sempre vai acontecer naquele momento uma dinâmica, ou seja, o grupo está exercendo uma dinâmica naquele momento.
Então, quando você me pergunta qual a importância dessa atividade no processo como um todo, eu vejo que todas as estratégias elas são importantes. Eu vou responder das duas formas, imaginando que você está falando da dinâmica como um jogo e imaginando que você também pode estar pensando na dinâmica como eu interpreto a dinâmica, ou seja, o movimento do grupo. O que eu percebo é que nós precisamos ter várias estratégias para atingir os nossos participantes. Por exemplo, se você pensar no Pronatec Empreendedor, nós fizemos uma mescla de várias atividades para que essas atividades pudessem atingir os participantes em diferentes momentos. Algumas pessoas gostam mais de atividades vivenciais, outras gostam mais de fazer trabalhos em grupos, outras gostam mais de responder questionamentos, fazer exercícios, enfim. Existe uma série de formas de gostar de fazer uma atividade. Então eu vejo que variar essas estratégias seja uma das coisas bem importantes para que as pessoas realizem seus aprendizados, para que as pessoas se sintam atendidas em algum momento da capacitação. Eu vejo isso como um fator fundamental. Dentro dos referenciais educacionais do SEBRAE, de desenvolvimento dos nossos materiais, existe uma orientação para que se faça as atividades vivenciais o mais variada possível, que se tenha variedade de estratégias, não de atividades vivenciais, de estratégias, desculpe. E essas estratégias variadas têm como objetivo esse atender às diferentes formas de aprender, as diferentes formas de aprendizagem. Em algum momento você vai pegar o participante. Então, quando você me pergunta qual a importância dessas atividades como um todo, dessa atividade no processo como um todo, eu vejo de vital importância, né? Você procurar contemplar os seus participantes em vários momentos da capacitação. É aquela história, né? Se de repente você passa um vídeo, tem uma pessoa que não gosta de um vídeo, daqui a pouco você vai fazer uma atividade vivencial e ela vai gostar de participar daquilo, vai se interessar um pouco mais e vai se inserir naquela atividade e vai tirar os melhores aprendizados em relação à atividade que está sendo proposta. Então eu vejo como extremamente importante, mas desde que a estratégia seja pensada, esteja conectada com as competências, esteja conectada com o perfil do participante e não seja uma atividade colocada, além de ser descontextualizada, que não seja trabalhada, ou seja, ela precisa ser muito bem trabalhada, muito bem fechada para que se atinja os objetivos propostos. Ok, Carlos? A próxima questão que nós temos aqui é da Cláudia Jucá. A Cláudia Jucá é do Senai Horizonte do Ceará. Cláudia, Horizonte fica no litoral também? Porque aqui os nossos participantes hoje eram todos do litoral, Salvador, Rio de Janeiro, não sei se a sua cidade também é no litoral. Mas vamos à sua pergunta, Cláudia. Você pergunta assim: Nara, diante da dificuldade, da difícil realidade, drogas, violência, desavenças familiares, etc., dos alunos do Pronatec, ouvi vários relatos e mantive uma postura neutra, mesmo tendo uma opinião formada nesse sentido. Você concorda com minha postura? Cláudia, assim, eu não tenho contexto realmente que isso aconteceu, assim, em que situações que isso aconteceu, o que foi, como é que eu vou dizer, o que emergiu na sala para que algumas coisas fossem colocadas, algumas questões fossem vivenciadas. Eu também imagino assim, que essa questão de drogas, de violência, de desavenças familiares não seria um privilégio o nome correto, né? Mas não é uma coisa inerente somente ao público do Pronatec. Isso é uma coisa que está presente hoje praticamente na nossa sociedade como um todo. E é claro que o Pronatec, como representa parte da sociedade e como muitos dos nossos alunos também vivem algumas dificuldades sociais, alguns problemas sociais mais fortemente, é claro que isso é possível que venha de uma forma mais forte, ou seja, mais ferrenha, mais no dia a dia, né? Mas é uma coisa comum nas nossas salas de um modo geral. Até quando você está trabalhando numa empresa, às vezes a gente está fazendo uma consultoria, muitas vezes você encontra na família do empresário essas dificuldades, ele também relata essas dificuldades que atrapalham a empresa, atrapalham o dia a dia. Então não é uma coisa que acontece somente com o público do Pronatec. Mas então, respondendo a sua questão, né, uma vez acontecendo e tentando imaginar o contexto que isso acontece, né, você me pergunta
se seria interessante você se colocar, não, você coloca, mantive uma postura neutra mesmo tendo uma opinião formada nesse sentido, né? Se eu concordo com essa sua postura. Eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo na turma piloto, lá em Salvador, na comunidade de Periperi. Estávamos trabalhando e uma participante, exatamente no módulo de atitudes empreendedoras, e uma das participantes relatou que uma coisa que vinha acontecendo constantemente com ela era o abandono, que ela já tinha sido abandonada pela família, logo em seguida, quando ela ainda era menina, que depois ela fez um casamento e também foi abandonada, que depois tentou um outro casamento e também foi abandonada, enfim, que aconteceram vários abandonos na vida dela. Aí o que eu penso que nós temos que analisar é a questão do fórum, né? Esse é o fórum para eu discutir essa questão. Vale a pena fazer uma discussão a respeito dessa questão que o participante está propondo? Né? Supondo que vale a pena, como era o caso lá, eu estava falando de uma parte da questão de sonhos, da questão de desejos, enfim, de várias coisas que nós queríamos trabalhar e principalmente da questão de realização. Eu imagino que esse é o momento não de se dar respostas, né? Até porque não temos por que nos posicionarmos em relação a isso, mas também não deixar passar, porque eu acho que às vezes quando isso como eu falei para você, quando o fórum é interessante, ou seja, quando faz parte do fórum fazer essa discussão, vai suscitar algumas coisas. Então eu perguntei para ela, porque eu gosto muito de fazer perguntas, eu acho que uma das coisas que faz parte do nosso trabalho enquanto auxiliares ou enquanto de alguma forma mediadores dessa questão de levar à reflexão, eu perguntei para ela, como é que você se sentiu em relação a esse abandono? Aí ela me relatou como é que era essa questão, como é que ela se sentia, as coisas que passavam no mundo dela, que passavam, é uma coisa ruim, não gosto, me sinto entristecida, parece que eu estou perdendo sempre, parece que eu estou sempre sendo deixada de lado. Aí eu falei para ela, então essa é uma situação que lhe desagrada. Ela disse, sim, é uma questão que me desagrada. Eu disse, e o que você tem feito de real em relação a essa situação? Ela comentou comigo, tenho rezado. Rezo muito. Eu falei para ela, bacana, rezar, ter uma fé é uma das coisas importantes. E quando você reza, o que você pede para Deus lhe dar força para quê? Você pede que Deus lhe dê força para fazer o que em relação a esse fato? Ela comentou, eu nunca tinha pensado a respeito de pedir para Deus me dar forças para fazer alguma coisa. Se você acha que é interessante você fazer alguma coisa em relação a essa situação, já que você tem tanta fé, que você é uma pessoa de fé, você acredita que é importante você ter forças para realizar alguma coisa? E ela comentou comigo, realmente é importante ter forças para realizar isso. Eu digo, então, você pede para Deus lhe dar força para realizar o quê? Aí ela começou a pensar e a partir daí a gente começou a conversar sobre o que ela poderia fazer em relação a esse abandono, né? A não se sentir mais abandonada. E bom, então agora que você já tem uma ideia, você pode dar uma pensada assim, que atitudes que você pode tomar para melhorar essa situação que você não gosta, o que você pode fazer em relação às coisas que você não está gostando. Então eu vejo assim, em busca da resposta, Cláudia, para essa sua questão, eu acredito que mais do que dar uma posição, que na realidade eu particularmente acho que a nossa posição não leva a nada, ou seja, dizer o que eu penso a respeito disso, ou então fazer que eu não ouvi aquela questão, menos valorizar, ou me colocar numa posição neutra em relação àquilo. Às vezes, se o fórum é um fórum adequado para essa discussão, me parece que eu tenho que me envolver com essa questão. E nesse envolvimento, eu acredito que a postura talvez mais adequada seja essa, de levar a pessoa a pensar o que ela pode fazer, como que ela pode reagir para mudar aquela situação que naquele momento não lhe satisfaz, que ela não gosta e que ela tem um desejo de mudar aquilo que está acontecendo. Esses me parecem que sejam alguns pontos que a gente possa fazer a reflexão, ou seja, buscar que as pessoas pensem a respeito disso e a partir dessas reflexões que ela tome uma ação. Todo o nosso trabalho, se você lembrar de todas as coisas que nós estamos trabalhando, ela tem muito essa coisa de chamar para você a responsabilidade, a questão do protagonismo, de você mudar, de você buscar mudança. Então eu acredito que esse seja um dos pontos bem importantes para que a gente trabalhe sempre com nossos participantes. Então, Silvana, Carlos, Cláudia,
Essas são as perguntas que nós respondemos hoje. Mais uma vez, eu tenho a expectativa de ter atendido vocês, mas de novo me coloco à disposição, caso não tenham ficado claras as minhas respostas, caso eu não tenha me feito entender ou não tenha respondido aquilo que vocês desejavam, ou aquilo que a gente possa ainda trabalhar melhor, estou aqui aberta a novos questionamentos, a novos esclarecimentos para a gente ir discutindo um pouco mais. E os demais professores que não participaram até esse momento, fica aqui o meu convite para que participem do Papo de Professor. Eu estou com vocês durante toda essa semana, buscando responder as dúvidas que vocês estão colocando, e terei o maior prazer de responder também a sua pergunta, professor. Até amanhã!